Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Queridos, eu gostaria aqui de refletir um pouquinho com vocês sobre esta situação que estamos vivendo. Nós estamos sendo bombardeados, todos nós, todos os dias, momentos, de informações sobre essa crise do coronavírus, etc. e tal, as prevenções, as precauções que são elas necessárias para a prevenção e etc. Porém, nós estamos vendo uma sociedade amedrontada, uma sociedade encurralada em um canto de derrota às vezes. E eu quero trazer uma reflexão a você. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, o nosso Cristo vivo, ele diz o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Antes ele estava falando da ansiedade do povo, aquela correria, aquela busca frenética, desesperada pelas coisas. A avareza, a preocupação desenfreada, sem antes buscar a Deus. A gente sabe que tudo provém dele para a glória dele. Tudo que eu tenho e sou pertence a ele. Então ele chega a dizer no versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho a leve impressão de que nós invertemos esse princípio e passamos a buscar desenfreadamente as outras coisas. E se der, a gente busca o reino. Quando ele diz busque em primeiro lugar o reino, ele está dizendo, olha, fica comigo, eu vou te ajudar a vencer as outras coisas, eu vou te dar condições para superar as outras coisas e a serem vencedores. Nós não demos ouvidos. Nós não damos ouvidos a estas coisas. E aí o que acontece? E aí eu não entro no mérito aqui, eu ouço pessoas dividindo opiniões. O vírus veio da China, o vírus foi fulano que colocou, o vírus foi ciclano, há uma briga política, dividem-se opinião entre os governantes, entre os próprios evangélicos. Não vou entrar nesse mérito. Eu quero refletir com você, que isso ninguém pode esconder. O mundo parou. O mundo parou. A sociedade está paralisada, com medo, muitos deles com medo. Nós não temos o comércio funcionando, nós temos as prateleiras dos supermercados esvaziando, nós temos os aeroportos fechado e restrito muitas coisas, as companhias aéreas fechando e cancelando os seus voos, o seu funcionamento normal. Nós temos as fronteiras sendo fechadas, não só de um país ao outro, mas também entre estados também. Nós temos, por exemplo, Paris, onde era um lugar muito frequentado, não pode se ir para lá. Nós temos, por exemplo, a Walt Disney, onde era um lugar, o sonho de muita gente, está fechada. Nós temos os shoppings, lugares de grandes concentrações, de consumismo, de ostentação, estão fechados. Nós temos os cinemas, onde é prioridade para muita gente, estão fechados. Nós temos todas as pessoas que freneticamente corriam a vida toda sem ter tempo de dar atenção aos seus familiares, ao próximo, aos seus pais, à sua família, agora estão todos no mesmo lugar. Não é interessante isso? Pare para refletir. O vírus vem pela permissão de Deus e não adianta dizer que é coisa do acaso. Tudo acontece por permissão de Deus. Há sempre um propósito em todas as coisas determinada por Deus. Há um propósito de Deus nisso e é uma grande reflexão. A gente perdeu o controle. O ser humano perdeu o senso do comum. Não todos, mas o ser humano e a nossa sociedade brasileira, sobretudo, em muitos lugares, perdeu o senso do respeito, o senso do amor ao próximo, o senso da educação. Às vezes, em alguns lugares, parece animais soltos. Não respeitam ninguém, não respeitam o espaço do outro. E aí Deus permite chegar a isso. E Jesus havia dito lá em Mateus 24, ainda não é o fim. Mas ele diz, fique firme. Fiquem firmes. Então não podemos desistir da vida agora.
Não fique amedrontado. Talvez reflita com isso, e essa é a proposta, reflita sobre isso, não seja teimoso. Deus tem um propósito em tudo isso. E aí o apóstolo Paulo, olha que diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo diz sobre ele, e ele diz, olha, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me soberbecesse, para que eu não me exaltasse, para que eu não fosse egoísta, para que eu não fosse arrogante. Quem era Paulo? O apóstolo Paulo era um cara que tinha todas as revelações de Deus, era um cara muito quisto por Deus, onde Deus utilizava e usava Paulo para propagar o evangelho, para plantar igrejas. Paulo foi um dos grandes pregadores, se não o maior da sua época. E aí era comum que pelo ser humano ele talvez se ensoberbecesse, se considerasse melhor do que os outros, e aí Deus permite um espinho na carne, um sofrimento, onde vinha Satanás para esbofeteá-lo todo dia, e aí ele pede a Deus, porque era difícil suportar isso. Sabe qual é a resposta de Deus para ele? Paulo, a minha graça te basta. Jesus já nos salvou, ele já nos deu a graça dele, o favor imerecido dele sobre a nossa vida, então isso é o suficiente. Sofrimento é normal e todos nós vamos passar. Essa crise vai passar, essa peste vai passar. Mas como que você vai sair dela? Reflita, não seja teimoso, não pague para ver. Você está vendo a situação, o mundo parou, mas Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua reinando sobre tudo e todos. Deus continua no seu alto e sublime trono, reinando e governando toda a terra. Nada foge do seu controle. Não pense de que porque o mundo parou, porque o comércio fechou, porque as fronteiras foram fechadas, porque está tudo desesperado, não pense que Deus perdeu o controle. Ele está cuidando de todas as coisas. E olha que interessante, Deus não está surpreso com isso. Ele não está apavorado com isso. Ele não é pego de surpresa. Ele é Senhor. Ele governa o céu e a terra. E os planos do Senhor não poderão ser frustrados. Esse vírus veio para dar uma grande lição na sociedade, para a gente parar de ser soberbos, para a gente parar de ser arrogante, para a gente parar de ser egoísta. E a gente vê de que Deus igualou todo mundo. Ah, não quer entender segundo a palavra de Deus? Então tá bom, o vírus vem e vai pôr cada coisa no seu lugar. Então você que não tinha tempo, agora você tem tempo. Você que não respeitava o próximo, agora você tem que respeitar. Você que não respeitava o espaço do outro, agora você tem que respeitar. Nós estamos vivendo em tempos demarcados. Lugares demarcados, nós não podemos passar a faixa. Você vai numa fila de ônibus para pegar um ônibus, um transporte público. Tem um lugar demarcado, tem que ter distância. Tem que respeitar o espaço do outro. Esse vírus vem e coloca cada coisa no seu lugar. Ele muda a história. E olha que interessante, esse vírus, com a permissão de Deus, ele consegue colocar em igualdade o governante, o liderado, ele consegue colocar no mesmo lugar, no mesmo nível, o empregador e o empregado, o rico e o pobre, o negro e o branco, o alto ou baixo, o gordo ou magro, o bonito ou você se acha feio, não sei. Ele consegue colocar todos em igualdade. Sabe por quê? Porque na cruz de Cristo todos nós somos iguais, não existe indiferença. Deus enviou Jesus para morrer por todos nós, e em Cristo Jesus, eu e você somos iguais. Deus consegue colocar no mesmo nível o que mora em uma mansão e o que não tem onde morar, o que mora embaixo de uma ponte. Deus consegue dizer, a cruz de Cristo é para todos. O que mora na mansão está com medo. O que mora embaixo da ponte também. Todos. O vírus não poupou ninguém. O dinheiro do rico não livra do vírus. Então pense nisso. Não sejamos teimosos. Vamos refletir sobre isso. Essa crise vai passar e eu espero que passe logo.
Porque daqui a pouco, se não passar, se não for a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, daqui a pouco vai ter gente se suicidando pela depressão, por conta do isolamento, pela depressão de ver os seus filhos clamando e pedindo ajuda, pedindo comida e sem ter. Daqui a pouco, as clínicas psiquiátricas estarão cheias. Daqui a pouco, os consultórios estarão cheios, com seus psicólogos tentando auxiliar as pessoas. Daqui a pouco não vai ser o vírus que vai matar as pessoas, mas a situação que o vírus levou, de fome. Então, meu irmão, confie em Deus. Não pense, já deu para perceber de que o nosso dinheiro não vai resolver o problema. Já deu para perceber de que o ser humano não tem controle sobre essas coisas. Isso é permissão de Deus e só Deus tem o controle. É Deus que está no controle de todas as coisas. Os lugares mais frequentados, os campos de futebol, não tem nem inclusive o campeonato. Todas as coisas foram suspensas. De repente, as cidades que não dormiam estão dormindo. A capital paulista que não dormia, eu convivi lá muitos anos. É assim mesmo, está silenciosa. E aí cumpre a palavra de Deus, Abacuque 2:20 diz o seguinte: cale-se diante dele toda a terra. De repente todo mundo se cala. Então nesse silêncio, meu irmão, reflita como que você vai viver a sua vida a partir de agora saindo dessa. Como que você vai priorizar a sua vida? Você vai voltar ao que era antes da crise? Escolha sua. Mas reflita, viva melhor, respeite o teu próximo, viva para a glória de Deus. A cidade parou, mas Deus tem o controle de todas as coisas e eu quero dizer, isso não é o fim, nem tudo está perdido. Entregue a sua vida a Jesus, entenda que só Ele tem o controle de todas as coisas, é só Ele que vai te ajudar. É só Ele que vai te abençoar, é só Ele que vai te auxiliar nessa situação. Se alegre no Senhor, porque Ele é a nossa força. Não se desespere, não fique desesperado. Confie em Deus, faça as suas prevenções sim, se cuide sim, mas nós vivemos da fé. A nossa fé não está baseada em fatores circunstanciais. A nossa fé está no Deus da história. Ele cuida de toda a história e vai continuar cuidando. Então, meu irmão, siga firme nesse propósito para a glória do Senhor e Deus te abençoe. Que Deus te guarde e que você possa se refugiar no Senhor, que Ele se compadecerá da sua vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Tá bem? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Seja livre desse medo, porque a cruz de Cristo, o benefício da cruz é direito nosso. Ele nos igualou, ele nos colocou em um mesmo propósito para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.